Quero convidar você a fechar os teus olhos agora no teu lugar. Se você tiver com sono, pode ficar em pé. Se não, pode ficar sentado mesmo. Mas feche os teus olhos. Respira fundo. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença aqui nesse momento, Pai. Estamos aqui por causa do Senhor, para o Senhor. E eu oro nesse momento para que o nosso coração, Deus, esteja aberto para aquilo que Tu tens. O que nós precisamos, acima de todas as coisas, é ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir o Teu coração, Deus, ao nosso coração. Abre os nossos ouvidos, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à voz do Espírito Santo, àquilo que o Espírito diz à igreja, diz a nós. Pai, que em nome de Jesus, nós saibamos do fundo do nosso coração, que muito mais ou muito além de uma informação nova, de aprender um conteúdo novo, nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, nós precisamos aprender a nos assentarmos aos Teus pés e ouvir a Tua voz nos ensinando, falando ao nosso coração e nos alimentando com o alimento mais puro que poderia existir, que é o som da Tua voz. Deus nos faz entender o que significa o versículo que o próprio Senhor declarou quando disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos da palavra que sai da Tua boca para alimentar o nosso espírito e a nossa alma com aquilo que só Tu tens. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço isso, Deus, me dá a graça, me dá a condição de transmitir alguma coisa aqui hoje, mas que acima de tudo Teu Espírito fale ao coração e ao espírito de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos reunidos aqui debaixo de um propósito, debaixo da graça de Deus. Um dia o Senhor nos alcançou com a Sua graça, nos convenceu de que nós éramos pecadores e nós entendemos que não poderíamos viver longe de Jesus. E além disso, você está aqui porque você ouviu alguma coisa do Senhor. De alguma forma você ouviu, não importa se você é pentecostal, canelinha de fogo, que ouviu a voz do Senhor no meio de muita oração em línguas e um louvor muito alto, ou se simplesmente no silêncio do seu devocional o Senhor falou com você, mas de alguma forma, através da palavra de Deus, o Senhor falou algo no teu coração. Caso contrário, você não estaria aqui, você não teria investido tempo, você não teria investido dinheiro, recursos para estar aqui. Você está aqui procurando alguma coisa que vai na mesma direção daquilo que Deus colocou no teu coração. E o coração é o centro das decisões, é o centro das emoções. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, apresenta o coração dessa forma. No contexto em que a Bíblia foi escrita, contexto temporal, o coração era onde todas as decisões para a vida aconteciam. É do coração que procede as saídas da vida. E é assim que acontece, o Senhor nos fez assim. Mas tem uma questão em tudo isso aí. Mesmo que eu queira viver a vontade de Deus, às vezes eu não consigo. Alguma coisa acontece. Eu estou partindo do pressuposto aqui que você quer viver a vontade de Deus. Quer ou não quer? Você quer ver a vontade de Deus? Você quer ver a vontade de Deus? Eu quero viver a vontade de Deus. Mas eu quero perguntar mais uma vez, você quer realmente viver a vontade de Deus? Você teria coragem hoje de fazer essa oração? Senhor, eu nunca mais na minha vida quero experimentar algo que vem da minha própria vontade. Eu quero experimentar só aquilo que vem da Tua vontade. Você faria essa oração? Essa oração é muito perigosa. Essa oração é extremamente perigosa. Porque às vezes nós fazemos essa oração querendo entender ou dando a entender de nós mesmos que nós sabemos qual é a vontade de Deus. A gente faz uma baita confusão, como se aquilo que é bom para mim é vontade de Deus. E aquilo que não é bom para mim, ao meu ver, na minha perspectiva, não é vontade de Deus. É ou não é assim? A gente faz isso o tempo todo. A gente ora, Deus, faz a Tua vontade, mas, Senhor, se o Senhor não tiver certeza qual que é a Tua vontade, então está aqui a minha vontade para que o Senhor faça. Internamente, às vezes, a gente faz isso. Então, quando a gente faz uma oração dizendo, Senhor, eu quero viver a Tua vontade,
E isso é o verdadeiro significado de chamar o Senhor de Kyrios. Senhor, totalmente dono de uma propriedade, dono de alguém, dono de um escravo, é Senhor. Quando eu faço essa oração, eu estou definitivamente colocando o Senhor como meu dono, como aquele que decide para onde eu vou, para onde eu não vou, que horas que eu acordo, que horas que eu vou dormir, quanto que eu trabalho, quanto que eu não trabalho. Essa é a vontade do Senhor. Fazer aquilo que Ele deseja conosco, com a nossa vida, com a nossa história. Eu abro mão totalmente daquilo que eu sonho, daquilo que eu quero, daquilo que eu imagino que é bom, e eu simplesmente me reclino naquilo que é vontade de Deus para a minha vida. Ainda assim, você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Ainda assim, você quer viver a vontade de Deus na sua vida? A palavra do Senhor fala a respeito disso. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 3. 1 a 3. Você conhece bem esse texto, mas gostaria de ler com você. Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo escreve: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de quê? De experimentar, ou provar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele está falando. Eu vou ler, você está colocando o versículo na tela ou não? Tá, né? Colocou? Não? Se a gente olhar esses dois primeiros versículos, como que de trás para frente, a gente poderia fazer o seguinte raciocínio. Para eu experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, eu não consigo fazer isso com a minha própria mente e do jeito que eu estou. Eu preciso de uma renovação da minha mente. Eu preciso ser transformado para então poder experimentar. Senão eu não experimento, senão eu não sinto gosto, senão eu não provo, senão eu não desfruto. Se a minha mente continua do jeito que está, se ela não é renovada, se a minha vida não é transformada, eu não experimento. Mas de que forma que eu sou renovado e transformado? À medida que eu me entrego como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. À medida em que a minha vida é vivida no altar do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. Eu faço isso. E o apóstolo Paulo chama isso de culto racional. É culto racional porque ele não envolve emoções? Não, porque essa palavra que é traduzida como racional, ela é racional e espiritual ao mesmo tempo. É algo que é racional e espiritual ao mesmo tempo. De que jeito? Ele está dizendo, olha, uma vez que você foi alcançado pelo amor de Deus, uma vez que você foi alcançado pela graça de Deus, não existe outra resposta a não ser se entregar para Ele. É uma coisa lógica, é uma coisa óbvia. Ele diz assim, esse é o culto óbvio de vocês. Vocês precisam se entregar para Jesus, não tem outra saída. E à medida que eu me entrego, eu vou sendo transformado. E à medida que eu vou sendo transformado, a minha mente vai sendo renovada. Eu não penso mais das coisas do mesmo jeito, mas eu começo a pensar da forma de Deus. E isso me capacita, me torna habilitado para experimentar a vontade de Deus, aquilo que Ele está fazendo. E sabe de uma coisa? A vontade de Deus está acontecendo todo dia. Ou você acha que Deus fica esperando por você? A vontade de Deus está acontecendo. O Espírito está falando. A pergunta é, será que eu estou ouvindo? A pergunta é, será que eu estou experimentando? A pergunta é, será que eu estou conseguindo ver o que Deus está fazendo? No meu tempo, na minha geração, na minha vida? Será que eu estou conseguindo ver? Então eu preciso ter uma mente renovada. O versículo 2 diz, renovação da mente. Só que aí tem um versículo 3, que normalmente a gente não lê quando lê esses dois primeiros. E o versículo 3 de Romanos 12 diz o seguinte, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito
mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus nos concedeu fé. E isso precisa gerar em mim e em você algo que a palavra de Deus aqui chama de conceito. Você pode repetir essa palavra comigo? Conceito. Quando fala de conceito, você pensa em alguma coisa bem estilosa, com uma boa estética. Isso aqui é conceito, mas não é desse conceito que eu estou falando, não. Quando ele fala de conceito aqui, ele fala sobre a opinião que você tem de você mesmo. O que você pensa ao teu próprio respeito. Quando você pensa em você, o que você vê, o que você enxerga, quais são as afirmações que você faz a teu respeito. E às vezes elas condizem com a realidade, às vezes não, né? Às vezes o cara que nem é... O cara se acha feio, mas na verdade ele é bonito. Mas tem o contrário também, né? O cara que se acha bonito, mas... O máximo que ele é ajeitadinho, né? Arrumadinho. É isso. Às vezes o cara que ele é inteligente, muito inteligente, mas ele acha que ele é burro. É um conceito de si mesmo. Às vezes ele condiz com a realidade, às vezes não. E a palavra afirma aqui que, de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que o Senhor gera, que é fé, que não pode ser visto, mas pode ser crido, nós devemos viver debaixo de um conceito equilibrado. Uma opinião sobre nós mesmos que é equilibrada. E quando esse conceito é desequilibrado, basicamente, acontece duas coisas quando não tem equilíbrio. A primeira coisa que acontece, a gente investe energia em coisas que nós não deveríamos, a gente passa tempo fazendo coisas que nós não deveríamos fazer e, consequentemente, não investimos tempo, energia e recurso nas coisas que nós deveríamos fazer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que acontece quando a gente tem um conceito desequilibrado de nós mesmos é que nós não sabemos lidar com as frustrações. Uma frustração, quando vem, pode nos paralisar e nos fazer desistir de tudo. Porque a gente desequilibradamente começa a olhar mais para o motivo da frustração do que para as outras coisas. Eu passo a acreditar que aquela frustração define quem eu sou, que aquele fracasso diz para onde que eu vou. E isso mostra que um conceito que eu tenho sobre mim mesmo, ele é desequilibrado. Estão conseguindo entender? Vocês assistiram um filme que saiu recentemente aí do Gran Turismo? Alguém viu? Não? Vou contar rápido. Alguém viu? Pô, eu vi, gostei muito. É uma história baseada em fatos reais. Gran Turismo é um jogo de PlayStation. É o melhor simulador de corrida que existe. O cara que desenvolveu esse jogo, ele estudou os carros minuciosamente para poder fazer um simulador mais parecido com a realidade. Então você escolhe lá um carro e pilota esses carros em pistas conhecidas. E ele replicou virtualmente essas pistas para que elas fossem as mais reais possíveis. E esse filme conta o seguinte: a Nissan faz um concurso dentro do Gran Turismo para escolher os melhores pilotos. E escolher um desses pilotos para ele pilotar carros de verdade. E aí tem um rapaz britânico que consegue alcançar os níveis dentro do jogo e ele começa a ser treinado para pilotar carros de verdade. Louco, né? Uma história verdadeira. Só que uma das primeiras corridas que ele vai correr com os carros verdadeiros, que ele precisava se qualificar, ele sofre um acidente, cara. Um acidente feio. O carro dele... E aí, com aquele acidente, ele fala assim: eu nunca mais vou pilotar na minha vida. Pensa, tudo aquilo que ele treinou, tudo aquilo que ele se preparou, tudo aquilo que ele sonhou, ele desistiu no momento que ele teve um primeiro acidente. Mas aí o técnico dele volta e fala com ele e afirma e faz ele enxergar que ele é um guerreiro, que ele é um bom piloto e que ele vai dar conta do recado. E aí ele volta, continua treinando e se torna um grande piloto. E às vezes é isso que acontece com a gente. A gente sabe a teoria das coisas, a gente sabe virtualmente como é que funciona, a gente lê livros, faz curso
faz mentoria, faz um monte de coisa que é muito importante. A gente se sente preparado, a gente acha que vai dar conta e a gente vai para o mundo real. Começa a liderar, forma lá a tua equipe, forma o teu grupo de jovens, teu grupo de adolescentes, e alguém no grupo lá te trai. Começa a falar mal de você. Começa a falar que você não é bom líder, que você não sabe pregar, que você é feio, que você se veste mal, sei lá, qualquer coisa. Algo que seja importante aí para você. Aí você se frustra. Aí você pensa, cara, não quero mais. Porque eu acho que o que ele está falando aí é verdade. No primeiro acidente, você pensa em desistir. Porque você não está sabendo quem você realmente é. Então aquela frustração tem uma força, que nem é uma força tão grande, mas é uma força grande o suficiente que encontra no teu desequilíbrio acesso ao teu coração e tenta enganar você. Tenta afetar você naquilo que você realmente é. Mas eu tenho boas notícias aqui, irmãos. Deus não erra. E além de não errar, amém, louvado seja Deus. Além de não errar, Deus, Ele é soberanamente paciente. E Ele é pacientemente soberano. Então quando a gente está lá arrebentado, Ele tem toda a calma. Eu ia falar do mundo, mas Jesus não é do mundo. Então Ele tem toda a calma da eternidade para olhar para a gente e falar, vamos cara, levanta. Vamos lá, tem muita coisa pela frente ainda. E Ele, enquanto Ele faz isso e pacientemente, soberanamente Ele nos espera, Ele nos encoraja para continuar caminhando com Ele. Louvado seja o Senhor. A palavra que te trouxe aqui permanece a mesma. A graça que te alcançou permanece a mesma. O amor que é derramado sobre você diariamente continua na mesma intensidade, todo dia, não mudou. Foi o que nós ouvimos aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente continua nos amando. Não mudou. Mas então o que precisa mudar? O que precisa mudar? O conceito. O conceito que nós temos de nós mesmos, que não pode ser desequilibrado, mas um conceito equilibrado. O David mencionou aqui homens e mulheres da Bíblia. Se nós formos olhar, olha só, Moisés era super inseguro. Ele questionava Deus, será que sou eu mesmo? Será que o Senhor não quer enviar outro no meu lugar? Elias, depois que ele derrotou os 450 profetas de Baal, pensa, ele teve um burnout, cara. Sabia que já existia burnout na Bíblia? Ele teve um burnout, ele entrou em depressão, porque ele fez tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, mas logo em seguida o povo começou a pecar de novo. Ele pensou, pô, que tipo de profeta que eu sou, que não dou conta? Mas Deus guardou ele numa caverna, alimentou ele, cuidou dele, mandou animais para cuidar dele, até que ele pudesse se recuperar e voltar ao seu trabalho. Jonas, teimoso, desobediente, queria desobedecer a Deus a todo custo, queria fazer birra com Deus, queria fazer do jeito dele, porque era orgulhoso, arrogante, não queria pregar para o povo que Deus queria que ele pregasse, inseguro, conceito desequilibrado. Pedro abandonou o ministério, depois que as coisas desandaram, depois que ele negou Jesus e Jesus foi morto, e o próprio Jesus não se desequilibrou, mas Jesus se angustiou, como homem, ele se angustiou no Getsêmani. Por isso, é perfeitamente normal que eu e você, nós nos angustiemos, nos frustremos e nos desequilibremos. Mas o que nós precisamos acima de todas as coisas, quando nós estamos assim, é concordar com Deus. Nós precisamos concordar com aquilo que Deus diz a nosso respeito. A palavra continua a mesma, a graça de Deus sobre nós continua a mesma, o amor de Deus continua na mesma intensidade sobre nós, e aquilo que Ele diz a nosso respeito também continua o mesmo. Por isso nós precisamos concordar com aquilo que Deus diz a nosso respeito, para então viver plenamente as coisas que Deus diz para nós. O texto que nós lemos diz,
não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, e não tenham um conceito desequilibrado. A respeito disso, tem um livro do Tim Keller, cara, que é um livro muito bom, que você deve ler, um livro curtinho, chamado Ego Transformado. E nesse livro, é um livro que você tem que ler todo ano, ele diz o seguinte, que tanto o ego superinflado, quanto o ego desinflado, são um problema. O cara que é superinflado, ele está no risco de se desinflar e se frustrar. Mas proporcionalmente, aquele cara que está desinflado e que tem o complexo de inferioridade, que se acha pior do que os outros, ele está numa situação tão ruim quanto aquele que é o cara do ego superinflado. Só que a gente às vezes se apega a algumas coisas e a gente acaba esquecendo de outras coisas que são importantes. Então para nós é fácil falar do cara que tem o ego inflado, porque ele é o arrogante, porque ele é o soberbo, não é? E o Senhor rejeita o orgulhoso, rejeita o soberbo, isso é verdade. Mas o cara que tem o complexo de inferioridade, ele está em tanta desobediência quanto o cara que é o soberbo. Só que o complexo de inferioridade, ele parece bonito, não parece? Parece assim, nossa, olha como ele é humilde, olha como ele é modesto, olha como ele é, a timidez dele parece que é tão bonita. Mas isso é horrível, gente. Eu falo porque eu experimentei isso na minha vida. Sabe o que eu fazia? Eu estava trabalhando duro, eu era aquele cara que se dedicava, orava, servia. E aí quando eu tinha uma oportunidade de fazer algo legal, algo relevante, o meu complexo de inferioridade fazia com que eu colocasse outra pessoa no meu lugar. E eu dizia assim, não, coloca outra pessoa. Não, pastor, por que o senhor quer que eu faça? Não, coloca outra pessoa. Toda vez. A gente estava numa reunião, eu faço parte da liderança de um ministério de um movimento de unidade lá em Curitiba, que chama Semana de Avivamento. E a gente conversava e às vezes alguém falava, não, Carlinhos, você deveria fazer isso e tal, porque... E eu falava, eu não, coloca outra pessoa no meu lugar. E aquilo parecia o quê? Nossa, como ele é humilde. Nossa, olha como ele é modesto. Mas não, cara, dentro de mim eu pensava assim, eu acho que eu não sou bom o suficiente. Eu acho que eu não sou capaz o suficiente. Então vamos colocar outra pessoa. Eu fui fazendo isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitas vezes, gente. Só que presta atenção. O que Deus quer fazer através de você, é através de você. Se eu pego outra pessoa e falo assim, Deus, coloca outra pessoa para fazer no meu lugar. O que na verdade eu estou fazendo? Eu estou desobedecendo a Deus. Implicitamente eu estou dizendo assim, Deus, você errou. Não, você errou. Estou dizendo, Deus, você errou, não é para escolher, é para escolher outro. Eu estou colocando alguém entre eu e a vontade de Deus para se cumprir. E pior, aquilo que Deus tinha para fazer, Ele não vai fazer com o outro. Porque aquilo que ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer através da sua vida. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? E sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que ir no fundo do poço. Eu tive que ficar mal mesmo, de verdade. A minha esposa estava começando a conversar com uma terapeuta e eu resolvi ir junto com ela para conversar também. E aí aquela terapeuta pediu para eu voltar numa outra sessão sozinho. E eu voltei sozinho, e aí ela pediu uma terceira, uma quarta, uma quinta, e quando eu vi, eu estava conversando com ela sozinho. E eu comecei a ter esse acompanhamento terapêutico psicológico, para entender que eu era um impostor, cara. Que eu me escondia atrás dessa ideia que o complexo de inferioridade era algo legal. Mas na verdade ele estava me levando a desobedecer a Deus em todas as coisas que Deus tinha me chamado para fazer. Eu acreditava naquilo aqui, no meu coração, eu acreditava muito, eu tinha aquilo queimando dentro de mim, mas quando aquela chama subia aqui para a minha cabeça esfriava com tudo e acabava com tudo. Porque eu não tinha capacidade mental, o conceito equilibrado de mim mesmo, para poder viver e cumprir aquilo que Deus tinha na minha vida. E eu falo isso abertamente para vocês, irmãos. O Giuseppe comentou um pouco aqui ontem.
Nós precisamos cuidar da forma que nós funcionamos. Sabe, teve situações ali dentro das conversas com a minha terapeuta, eu sou muito grato pela vida dela, ela é uma bênção na minha vida, que eu me apegava a coisas tão ridículas, mas que tinham um efeito absurdo na forma como eu pensava e na forma como eu agia. E quando eu comecei a entender quem eu realmente era, a partir daquilo que Deus estava fazendo, comecei a conseguir realmente concordar com as coisas que Deus estava fazendo na minha vida. As coisas começaram a fluir de um jeito completamente diferente. Eu precisei ir num lugar de depressão mesmo. Um lugar onde eu precisei me medicar, me cuidar. Frequentemente, fazer a manutenção que precisava ser feita para eu poder equilibrar minha mente, para receber as verdades que Deus já havia gerado no meu espírito. A renovação da mente não é só pensar fora da caixa, mas é olhar para mim mesmo e perceber que dentro dessa caixa tem coisas que precisam ser organizadas, tem coisas que precisam ser alinhadas, que enquanto eu não viver em concordância com aquilo que Deus diz a meu respeito, eu nunca vou conseguir experimentar por completo, em plenitude, a vontade de Deus na minha vida. Não, irmãos. E a respeito disso, Jesus fala algo muito importante, porque a definição de conceito equilibrado, de não ser nem super inflado e nem desinflado, ou nem se achar de mais nem de menos, esse equilíbrio é a melhor definição para a palavra humildade. Essa é a verdadeira definição da palavra humildade. Eu não penso nem a mais, mas eu também não penso a menos. Mas eu sei quem eu sou. A humildade e a mansidão são as únicas características que Jesus diz a respeito dele mesmo. Sabia disso? Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você conhece esse texto? Conhece esse texto? O que Jesus diz? Aprenda de mim. Aprender o quê? Como ser manso e como ser humilde. Aprenda de mim. E depois que ele fala isso, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, ele fala sobre o jugo, sobre o fardo, da forma como ele faz. Irmãos, mansidão não é ausência de poder, não é ser fraco, molenga. A mansidão, pelo contrário, é saber a hora que o poder deve ser usado. Jesus é todo poderoso. Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Mas ele só usa a sua autoridade e o seu poder quando deve. Isso é mansidão. É ter o poder nas mãos, mas usar o poder com responsabilidade e debaixo da obediência de Deus. Ter toda a força, toda a potência, mas ter o controle e o equilíbrio que só vem com a ação do Espírito Santo. E humildade é o conceito equilibrado de si mesmo. E Jesus fala: olha, você que está cansado e sobrecarregado. Quantas vezes você já se sentiu cansado e sobrecarregado? Talvez agora mesmo você esteja se sentindo cansado e sobrecarregado. E o convite de Jesus é: vem a mim. Venha a mim, aprenda comigo sobre humildade e sobre mansidão. E ele diz o seguinte: eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Eu vou te colocar num lugar de alívio. Alívio é quando alguma coisa está muito dando errado e de repente você percebe que aquilo passou. Alívio. Uma vez eu quase morri afogado. Um amigo meu americano que era surfista estava aí no Brasil. E ele queria surfar em Santa Catarina. E fazia muito tempo que eu não entrava no mar. E eu falei: vou entrar no mar com ele. Vou, né? Dar uma de surfista aqui também. E aí a gente tinha só uma pranchinha, um bodyboard e pé de pato. Eu falei: ó, vai com a pranchinha e eu vou com o pé de pato pegar jacaré. Sabe o que é jacaré? Chama jacaré aqui também ou não?
surfa só com o corpo assim. Cara, eu fui, peguei uma onda ali com o jacarezinho e tal, outra. De repente veio uma sequência um pouco maior e eu fiquei afobado. Veio mais uma outra, eu falei, cara, não vai dar, não vou conseguir sair da água. Eu estava muito para dentro da água. Aí eu vi ele meio longe assim, assoviei. Ele me viu, foi remandinho com a prancha. Quando eu subi na prancha, o que eu senti naquela hora? Alívio. É isso que Jesus oferece. Você está no meio de um monte de coisa. Um monte de coisa. Ai meu Deus, eu não sei como é que vai acontecer isso daqui. Eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se se vai dar, eu não sei se é assim. Com o que eu faço? Jesus fala, vem para mim que eu vou te dar alívio. Eu vou te aliviar. Mas não para por aí. Não é só o alívio. Na vida, a gente não vive só de alívio. A gente precisa caminhar. E para que a gente possa caminhar, Jesus fala o seguinte: toma sobre você o meu jugo. Tira, deixa o teu para lá. E toma sobre você o meu jugo. O jugo de Jesus é leve. É leve por quê? Porque ele carrega junto com você. O jugo é aquilo que coloca dois animais lado a lado. Você deve saber sobre isso. Mas o convite de Jesus aqui, na verdade, é o qual? Vem para perto de mim, que a gente vai caminhar no mesmo ritmo. No mesmo ritmo. No mesmo ritmo. Passo a passo. Não é só de alívio que o crente vive. Às vezes a gente acha que é só isso, né? Vai para a igreja porque a gente precisa de alívio. Vai para a oração, pede oração porque precisa de alívio. Vai para uma conferência porque precisa de alívio. Beleza, ok o alívio. Mas o Senhor tem mais do que alívio. Ele quer te dar um novo ritmo. Uma nova passada. Para que você viva a sua vida. E qual que é o ritmo de Jesus? Qual que é o ritmo de Jesus? Jesus tem pressa? Jesus se atrasa? Não. O ritmo de Jesus é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Entregar-se como sacrifício vivo é o que o apóstolo Paulo roga. O sacrifício vivo vive. Vive o quê? Um dia de cada vez. O dia de ontem foi muito massa, não foi? Os cultos aqui não foram muito massa, mas já foi. Passou. Você consegue voltar lá? Consegue? Não. O dia de amanhã ainda não chegou. O dia que você tem para se oferecer como sacrifício vivo é hoje. O sacrifício vivo vive, um dia de cada vez. Quando Jesus fala sobre o discipulado, Ele diz, tome a sua cruz diariamente e venha após mim. Tome a sua cruz diariamente. A cruz de ontem já foi. A de amanhã ainda não chegou. Mas a de hoje eu posso tomar. Eu posso decidir estar perto de Jesus mais uma vez. O Salmo diz, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Mais vale um dia. O Salmo também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia, como maná para o povo do deserto. E por último, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele disse, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso nos dai hoje. O ritmo de Jesus é um dia de cada vez. Jesus ainda disse que para cada dia basta o seu mal. E é isso que o Senhor quer ministrar no meu coração e no teu coração. Ele quer te dar um novo ritmo. Não é o ritmo de provar o teu próprio valor, não é o ritmo de mostrar o quanto você pode produzir, não é o ritmo de mostrar o quanto você pode fazer, mas é o ritmo de Jesus. E eu vou te dar uma ótima notícia.
pode ter certeza que se você caminhar no ritmo de Jesus, você vai chegar onde você tem que chegar. Agora, se você ficar correndo por si mesmo, para lá e para cá, você vai se cansar à toa. Você vai se machucar mais do que você precisaria. Você vai se envolver com coisas que você não precisaria. Você vai investir tempo e dinheiro em coisas que você não precisaria. Mas se você caminhar no ritmo de Jesus, um dia de cada vez, na presença. Eu sei como é que é, irmãos. A gente pensa assim, poxa vida, eu poderia ler mais a Bíblia, eu poderia orar mais. Aí a gente coloca umas metas malucas assim, eu vou ler tantos capítulos, eu vou orar tantas horas. E aí não faz, porque claro que não vai fazer. Mas se eu me preocupo em entregar um dia de cada vez para Jesus, quando eu menos perceber, eu já entreguei o resto da minha vida. É isso que Jesus quer ensinar para nós hoje. Ser manso e humilde como Ele. Amém? Você pode se levantar, fechar os teus olhos na presença de Deus, nós vamos orar. Não se distraia. Se você realmente puder fechar os teus olhos e esquecer quem está ao teu redor. Diz a palavra do Senhor: venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu aliviarei. O alívio chegou. O alívio chegou, o alívio está aqui. O Espírito Santo está aqui trazendo alívio. A paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e a tua mente. Amém. Mas a partir daqui, você vai caminhar num novo ritmo. O ritmo de Deus. Cuidando do que você tem que cuidar. Cuidando da sua mente, cuidando da sua vida, da sua família. Senhor Jesus, eu te peço mais uma vez, vem com o teu Espírito aqui sobre nós. Eu te peço mais uma vez, Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir o que tu tens a nos dizer. Pai, nos ajuda a enxergar aquilo que precisa ser deixado para trás. Deus, nos faz enxergar o que era esse fardo, esse jugo que nós assumimos sobre nós, mas que não pertence a nós. Nos faz enxergar isso, nós queremos deixar para trás. Nós queremos cortar, Senhor, da nossa vida aquilo que não serve, aquilo que nos desvia, aquilo que nos desequilibra, aquilo que nos faz tropeçar. Nós queremos andar equilibrados com o Senhor. Nos dá, Senhor, sim, Pai, nos dá um coração pronto a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, um coração ensinável. Senhor, nos dá, sim, Pai, uma vida humilde, que sabe quem é, nem mais nem menos, mas sabe quem é, e dar ao Senhor uma vida, uma alma com sede da Tua presença, com sede da Tua presença, com sede de quem Tu és, com sede daquilo que Tu tens, porque só Tu pode saciar a nossa sede. Sim, Jesus, vamos ficar mais uns 30 segundos aqui. Ouça o Espírito Santo agora. Ouça o Espírito no teu coração. Coração ensinável, a conduta humilde e uma alma com sede de Ti, sede de Ti. Coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede de Ti, sede de Ti. Coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede de Ti, com sede de Ti. Coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com
Senhor, abre nosso coração para aprender de Ti, Deus. Nos livra, Deus, da arrogância, do orgulho, de nos fecharmos para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai, nós queremos escolher o lugar dos Teus pés, o lugar da Tua presença, ao invés de corrermos loucamente pela nossa própria vontade, atrás daquilo que nós achamos que precisamos. Deus, em nome de Jesus, nos livra disso e nos faz entender que aquilo que nós precisamos nós encontramos no Senhor e somente no Senhor. Não há outra fonte, não há outra fonte, não há outra fonte, não há outro lugar para buscar recursos senão no Senhor, senão na oração, senão na entrega, senão na Tua presença. Ah, Senhor, enche-nos daquilo que Tu tens, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Vamos cantar uma última vez isso, coração ensinável. Coração ensinável, conduta humilde, uma conduta humilde, e uma alma com sede, e uma alma com sede de Ti, sede de Ti. Coração ensinável, conduta humilde, uma conduta humilde, e uma alma com sede de Ti, com sede. Última vez. Coração ensinável, uma conduta e uma alma com sede de Ti, sede, coração ensinável.